Olá, feliz sábado a todos, um bom dia. Neste momento nós vamos então fazer uma retrospectiva do que nós estudamos na lição número 10, Jesus e o Filho do Nobre. Aqui nós encontramos uma história fantástica de um pai que, em desespero, em busca de uma solução para o seu filho que estava sofrendo de uma enfermidade, uma doença incurável, teve ali um encontro com o seu Salvador e não só obteve a cura para o seu filho, mas também uma cura espiritual que envolveu toda a família. Primeiramente, nós vemos Jesus retornando à região da Galileia, aonde a notícia já havia se espalhado de que ele operava milagres, maravilhas, falava com autoridade, e essa notícia se espalhou de uma forma grandiosa em todas as regiões, inclusive na Galileia, onde morava este nobre judeu. Essa notícia se espalhou de tal forma que impressionou o coração deste homem. E ele quis então pedir ajuda a Jesus, pois ele já não havia mais encontrado soluções com médicos, com curas convencionais, usou todos os recursos. E ele então decidiu pedir ajuda a Jesus. Porém, no seu coração ainda havia um pouquinho de dúvida. Embora desesperado, havia uma fé vacilante no coração daquele homem. E ao encontrar Jesus, ele se deparou com a figura de um homem simples, empoeirado, que estava ali desgastado pela viagem, quebrando as expectativas dele de que este fenômeno tão grandioso fosse uma pessoa tão simples assim. E ele pede para que Jesus curasse o seu filho, que fosse até Cafarnaum curar o seu filho. Mas Jesus, ele diz algumas palavras para este homem, revelando o que há no seu coração. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Revelando que aquele homem ele estava incrédulo, ele queria ver alguns sinais para ter certeza de que aquele homem poderia resolver sua solução. E ele estava ali diante de Jesus de forma incrédula. Se Jesus aceitar o meu pedido, eu vou acreditar nele como Messias. Mas Jesus disse essas palavras revelando o que estava no seu coração e fazendo com que caísse a ficha. E ele então pôde perceber que estava sendo egoísta, que não estava tendo uma fé verdadeira, que não estava crendo de que Jesus poderia realmente solucionar o problema do seu filho. Mas dessa vez ele pede com fé, mais uma vez. Ele clama a Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vá à minha casa antes que meu filho venha padecer de vez. Dessa vez ele faz esse pedido com muita fé, convicto de que Jesus iria fazer algo, independente dos resultados, dos sinais que seriam mostrados ali. E Jesus, mais uma vez, surpreende de uma forma grandiosa, apenas com uma palavra: pode ir, teu filho vive. E aquele homem creu em Jesus, simplesmente creu em Jesus, sem ver nenhum sinal, sem ter nenhuma prova, e se levantou e foi ao retorno do seu lar, ao retorno do encontro da sua família. E durante o caminho ele estava ali caminhando feliz, com uma paz tremenda, tendo certeza de que algo aconteceu. Ele vê já os seus servos trazendo a boa notícia de que aquele filho estava curado. E isso trouxe grande salvação, não só para aquela criança que estava doente, mas também para todos naquela casa que receberam uma cura espiritual e puderam experimentar uma leveza, uma vida mais fácil de se lidar, tendo a certeza de que eles estavam seguros nas mãos de Deus. E Jesus ele tem um convite para cada um de nós, de que venhamos entregar os nossos problemas, as nossas aflições, independente de qual seja, sem esperar ver grandes resultados, sem esperar ver os resultados que eu quero ver, mas apenas confiando de que aquele que prometeu irá cumprir. Esse é o grande convite que Jesus tem para cada um de nós. Todos aqueles que estão cansados e oprimidos, cheguem até Ele e Ele irá nos aliviar. Que Deus nos ajude para que nesta manhã de sábado venhamos cada vez mais buscar a presença do Senhor, não só neste dia, mas durante toda a semana, e estarmos prontos naquele grande dia em que estaremos eternamente salvos.